Mitos e verdades. Oferecimento. Cassemi, sempre à frente, cuidando de você. WhatsApp liberado para você fazer sua pergunta. Você está acima do peso? Gente, a obesidade, a gente sabe que não é de hoje, que quem não faz exercícios físicos e também não tem uma alimentação saudável, a pessoa corre o risco de se transformar e se tornar obesa. Aqui no país, mais de 1 milhão de adultos sofrem, com a doença. E você aí? Você está se achando obeso, acima do peso? A partir de agora, faça sua pergunta, reportagem Põe na Quadrada. Sem cirurgia ou remédio para emagrecer, Ed Carlos perdeu 64 quilos em 1 ano e meio de muitas mudanças. As limitações físicas e constrangimentos diários, além da pressão alta, fizeram Ed Carlos entender que tinha que mudar. Ele procurou uma academia para fazer atividade física. Sentia bastante, era em relação a pegar o ônibus, porque no ônibus não tinha o tamanho adequado para você sentar na poltrona, também no metrô também não tinha a distância adequada para você sentar. Foram 6 meses de muita determinação nos exercícios, mas ainda faltava mudar a alimentação. Foi quando eu achei a nutricionista que me atende até hoje, que é a Michele, e aí a gente conseguiu estabelecer uma reeducação alimentar, poder mudar os hábitos do dia a dia, no caso. A nutricionista provou a Ed Carlos que é possível comer o que gosta, sem excessos. Você tem que aprender a saborear, comer ele devagarzinho, que aí você não vai ter essa compulsão alimentar, porque geralmente quando a pessoa restringe muito, depois ela tem uma compulsão alimentar. A alimentação saudável foi fundamental. De cada 10 brasileiros, em média 3 consomem frutas na quantidade mínima recomendada pela Organização Mundial da Saúde, que são 400 gramas. E quando o assunto é atividade física, 4 dizem que fazem algum tipo de exercício. De acordo com o Ministério da Saúde, o sedentarismo e a alimentação bem longe do ideal deixaram mais da metade dos brasileiros com excesso de peso. 20% já são considerados obesos. Ed Carlos deixou essa estatística para trás. Hoje, com 95 quilos, garante que o empenho valeu muito a pena. Acho que tudo melhora, a vida pessoal, a vida amorosa, acho que tudo isso influencia e aumenta bastante, é muito bom. Bom, a médica endocrinologista, a doutora Flávia Tortu, está aqui ao vivo com a gente, o WhatsApp liberado. Doutora, seja bem-vinda ao Cidade Alerta, ao quadro Mitos e Verdades. Eu estava conversando nos bastidores com a doutora, falando assim que a pessoa obesa é uma pessoa que não segue critério nenhum. E a senhora estava me explicando que muitas vezes o próprio organismo leva a pessoa a ficar acima do peso. Mas aí não tem aquela escala sobrepeso, obeso, obeso 1, obeso 2, não é isso, doutora? Seja bem-vinda, boa tarde para você. Obrigada, boa tarde. Na verdade, a obesidade ela é uma doença, uma doença crônica, multifatorial, então existem vários fatores que favorecem o ganho de peso, associado a um estilo de vida que não é muito adequado, com pouca ingestão de fibras, como saladas, frutas, excesso de alimentos com açúcar adicionado, alimentos industrializados e sedentarismo, tudo isso propicia o aparecimento da obesidade. E a gente avalia a obesidade ainda pelo IMC, que é um cálculozinho que a gente faz, o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, o normal é a gente ter até um número de IMC de 24,9. A partir de 25 já é o sobrepeso. A partir de 30 começam os graus de obesidade, que a gente tem a obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, que antigamente a gente chamava de obesidade mórbida, hoje a gente já não utiliza mais isso pelo estigma e usa o termo obesidade grave. Doutora, o pessoal está mandando um WhatsApp aqui, a pessoa que ela está acima do peso, ela está na condição de obesa, a obesidade ela já pode ser considerada uma doença? Sim, a obesidade é doença e como doença ela deve ser tratada, E cronicamente, de uma forma crônica, porque quando a gente faz algum tratamento para perda de peso, o organismo ele lança a mão de mecanismos adaptativos para tentar recuperar esse peso. Então a pessoa não fica curada, ela sempre vai precisar de um acompanhamento. Bom, pessoal, manda aí tua mensagem no 67-9424-2097, 67-9424-2097. Chegou uma pergunta aqui, final do telefone 4034, falando da questão da tireoide. A tireoide, problemas na tireoide, podem levar à obesidade? É mito ou é verdade isso, doutora? É mito. A tireoide não é uma causa de obesidade.
A tireoide, o que ela faz? Ela faz um ganho de peso discreto, em torno de 2, 3 quilos, por uma retenção hídrica. E como os hormônios da tireoide eles são importantes para regular o metabolismo do corpo, quando a pessoa está com hipotireoidismo descompensado, ela tem uma dificuldade maior para perder o peso. Mas falar que a tireoide é causa de obesidade é um mito. A causa principal é comer errado? Também, né? Então, existem vários fatores, mas a alimentação sim determina. Porque quando a gente tem um excesso de calorias com alimentos que nutricionalmente são inadequados, a gente favorece o aparecimento da obesidade. Mas existem pessoas que são aquelas geneticamente sortudas, que mesmo comendo bastante acabam não ganhando peso. Então são vários fatores que levam ao aparecimento, Bom, né? pessoal, olha, chegou aqui mais uma pergunta final do telefone 6637. Doenças mentais, doutora. Ansiedade, depressão, são fatores aí para alcançar a obesidade? É mito ou é verdade? Cris Guimarães. Isso é verdade. Existe principalmente uma relação muito grande de ansiedade, depressão com transtornos alimentares, como por exemplo a compulsão alimentar, que leva a pessoa a se alimentar a mais do que deveria, fazendo assim então um excesso de calorias no dia, favorecendo o ganho de peso. Só para o pessoal que está em casa, doutor, acho que vale a pena dar um puxão de orelha, né? A pessoa que está acima do peso, ela que está obesa e não faz nada, né, para mudar, como atividade física, procurar uma endocrinologista ou até mesmo uma nutricionista, o que essa pessoa está correndo risco? A obesidade ela está associada a várias outras doenças, né? Como hipertensão arterial, diabetes mellitus do tipo 2, câncer. A gente já sabe que existem tipos de câncer que são associados à obesidade e aumento de risco cardiovascular, risco de infarto, de derrame. Então, desencadeia várias outras doenças por conta da obesidade. Bom, estou perguntando aqui, ó, final do telefone 8376, se bariátrica é uma saída. Quem está no grau de obesidade 1 pode fazer bariátrica e ser indicado para perder peso. Obesidade grau 1 ainda não é recomendado a cirurgia bariátrica. Por quê? Porque a gente não tem ainda estudos com um número suficiente, com um tempo suficiente para avaliar se a cirurgia é segura nesse tipo de paciente. Pacientes com obesidade grau 2, que já é uma obesidade um pouco mais grave, com diabetes, com hipertensão, aí sim a gente tem a indicação. E existe na obesidade grau 1, em pacientes com diabetes, a cirurgia metabólica, mas que daí visa não só a perda de peso, mas sim o controle do diabetes. Doutora, eu já ouvi uma história, eu digo até mesmo porque há alguns meses a gente fez uma brincadeira aqui no palco, que quem emagrecesse de forma saudável, treinando, tendo uma alimentação regular, iria ganhar um churrasco. E daí a gente recebeu uma mensagem que até hoje me chama a atenção, falando assim, eu não vou emagrecer, eu tô gordinho, mas eu vou comer até ficar obeso mórbido para fazer a bariátrica. Então, esse processo inverso é uma cultura, pelo amor de Deus, é um alerta, né? Sim. Comer para engordar mais. Não, isso é muito ruim. A gente sabe que paciente que faz isso, né, que tem essa atitude, ele tende a ter um resultado muito ruim depois da cirurgia, com uma recuperação mais precoce do peso. O risco cirúrgico em si também não é bom, porque a gente sabe que quando o paciente vai perdendo peso para a cirurgia, o médico consegue operar melhor, esse paciente no pós-operatório consegue se alimentar de uma forma melhor. Então fazer isso definitivamente não é uma boa estratégia. Existem vários tipos de tratamento, existem medicações que podem ser utilizadas, mas o importante é mostrar para o paciente que às vezes sozinho ele não consegue mesmo, ele precisa de um auxílio. Bom, o pessoal está perguntando aqui pelo WhatsApp também uma pergunta interessante. Esses chás, essas ervas vendidas em feiras populares e também em mercados municipais que, entre aspas, auxiliam para emagrecimento, de fato funciona, doutora? Mito, e isso na verdade é um risco. Existem muitas ervas que são tóxicas para o fígado e que chega até a causar insuficiência hepática, elas não levam ao emagrecimento. Todos os estudos mostram que esses chás não têm eficácia alguma e trazem risco para a saúde. Então, pelo amor de Deus, isso é prejudicial, é nocivo. É nocivo. Tem alguma fórmula para a gente perder peso rápido, doutora?
Então, quando a gente fala em perda de peso, a gente tem que pensar em déficit calórico. Quando eu restringo a alimentação, restringo a minha ingestão calórica e aumento o meu gasto energético com o exercício, eu vou ter uma perda de peso. Em alguns pacientes, a perda é mais rápida, em outros é mais lenta, depende do organismo. Bom, gente, ó, se você que tem um outro tema para sugerir aqui para o Mitos e Verdades, entre em contato com a nossa produção pelo 67-9424-2097. E esse tema da obesidade foi você quem escolheu pelas redes sociais aqui do Cidade Alerta Mato Grosso do Sul. Doutora Flávia, obrigado, viu? Bastante didática, volte mais vezes. Olha, choveu de perguntas aí, principalmente, né, em questão aí da tireoide e também as pessoas aí que estão na obesidade grau 3. Mas aí a gente marca uma outra entrevista que a gente vai falando sobre o assunto. É um assunto amplo, né, doutora? Com certeza. Muito obrigado, pode sair por ali, tá bom? Obrigada. Olha, gente, que coisa, hein? Que coisa, rapaz. Se você tá acima do peso, né, primeiro aí você tem que ter consciência e buscar por um profissional, uma endocrinologista, um nutricionista. Pessoal, forme essa corrente, né? Vá fazer uma atividade física. Muitas vezes a pessoa fala que ela tá acima do peso e as outras pessoas que estão do lado de fora acham que é preguiça, acham que é relaxismo, acham que é frescura e não é, pessoal. Obesidade, igual a doutora Flávia falou, é doença. Doença. E se é doença, a gente tem que tratar e tem que cuidar, tá bom?